Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai iniciar a nossa aula, a nossa matéria de Administração da Ciência de Enfermagem. Eu me chamo Paula, sou enfermeira e professora agora dessa disciplina que iremos começar. Então, vamos começar falando sobre o que é administração. A administração é um ramo, das ciências humanas que se caracteriza pela aplicação prática de um conjunto de princípios, normas e funções dentro das organizações. É praticada especialmente nas organizações, tanto pública, privada, mistas e até mesmo em outras. Qual é a definição dessa palavra? Essa palavra ela tem origem do latim, onde se quer dizer ad, direção, gerência, minister, subordinação e obediência. Nada mais do que é o ato de trabalhar com e através de pessoas para realizar os objetivos, tanto da organização quanto dos seus membros. É o ato de gerenciar pessoas e recursos a fim de alcançar o objetivo definido. Administrar nada mais é do que harmonizar, coordenar pessoas. E vocês já pararam para pensar qual a importância do enfermeiro adquirir esse conhecimento, de ele ter esse conhecimento? A grande importância do enfermeiro ter esse conhecimento é porque nós da enfermagem somos responsáveis por manusear, por organizar, por adequar, por distribuir tarefas e administrar setores diferentes, trabalhar com pessoas diferentes. E para termos base teórica do porquê que a administração é o que é hoje, nós vamos estudar as teorias da administração. Tendo elas a teoria administrativa científica, teoria clássica, teoria das relações humanas, teorias burocrática, teoria comportamentalista e a participação do empregador, que é uma teoria nova, ela é uma teoria recente. Tá, galerinha? Tá, e nisso a gente vai falar cada teoria, quem foi cada teórico, em que eles se baseavam, no porquê, qual foi o tempo que surgiu, qual foi a mentalidade desse teórico, para que vocês possam entender cada fase, cada teoria e como as teorias e a administração foram mudando ao decorrer do tempo, porque cada uma foi se ajustando à outra. Um teorista criou isso, e aí outro teórico surgiu e foi embasando e melhorando para atribuir melhor na administração, organizar dessa forma para melhorar a organização, para influenciar na administração, tá? E eles foram mudando, se baseando. Vamos iniciar as teorias administrativas com um cara top. Ele foi caracterizado como o pai da administração científica. Eu estou falando de Frederick Taylor. Ele foi um dos pioneiros em relação à administração. Sua teoria é conhecida como teoria científica ou teoria administrativa científica, tá? E ele tinha como principal proposta básica, o aumento da produtividade, o aumento da produção pela eficiência do nível operacional.
sua proposta, sua teoria vem toda em cima de divisão de tarefas, tá? E o que Taylor fez de tão exuberante? Taylor, ele criou princípios da administração. Ele criou que a divisão de tarefas era a melhor solução para um processo todo de trabalho, onde o trabalhador ele não teria que fazer todos os processos para ter um produto final. Taylor colocou em evidência que a divisão de tarefa faria com que a produção aumentasse e, consecutivamente, os lucros viriam. Ele ficou também conhecidérrimo por ter um linguajar sobre a vadiagem sistemática. O que ele queria dizer quando ele falava isso? Ele queria dizer que quando não se tinha uma produtividade, quer dizer que esses trabalhadores não estão sendo produtivos. E quando não tinha produção, eles estavam cometendo a vadiagem sistemática. Taylor ele foi o responsável por encontrar melhores formas de fazer com que os trabalhadores produzissem mais. Por isso que nós dizemos que as palavras-chave para Taylor, para descrever Taylor, é produção e lucro, que ele visualizava que quanto maior a remuneração, maior seria a produção. Ele preconizava a divisão do trabalho, especialização do operário e padronização de atividades e tarefas por eles desenvolvidas. Taylor nada mais foi do que um engenheiro mecânico. Ele era um trabalhador na Pensilvânia e ele notou que a maioria dos trabalhadores não faziam essa produtividade grande, essa produção de lucros exuberante, porque todos os trabalhadores faziam de forma desorganizada a sua produção. Um trabalhador fazia todo o processo para chegar num produto final. A partir do momento em que Taylor começou a fazer os princípios da administração para a administração e começou a dividir as tarefas, a produção aumentou muito. Então, com isso, gerou mais lucro. Isso ocorreu lá em média no final do século XIX. E aí, quando Taylor percebeu que os trabalhadores não estavam produzindo, ele caracterizou como esse ato de vadiagem sistemática. Era uma vadiagem sistemática a produção, a pequena produção que eles faziam, ou seja, a improdução que eles faziam. Aí ele começou a ver formas, maneiras de começar a colocar os trabalhadores para produzir mais. Então, Taylor, ele faz com que os trabalhadores façam a tarefa em menos tempo e com mais produtividade, ou seja, gerando mais lucro. E um outro princípio muito importante para Taylor era a produtividade dos seus funcionários. Então, resumindo tudo, Taylor pega essa palavra aqui, né, administração científica, tá? E faz o quê? Cria princípios para a administração científica. Taylor, ele olhava todas as atividades com a seguinte pergunta: como eu posso executar essa atividade de forma mais produtiva? Como eu posso
dividir as tarefas e torná-las mais produtivas. Taylor também diz que a interação entre administradores e trabalhadores deve ser de interdependência. Ele fala que essa interdependência, elas têm que ser igualitárias, mas cada um tendo o seu serviço. Por exemplo, o do administrador de comandar e o do trabalhador de realizar a atividade. Um dos pontos negativos para essa teoria científica foi em relação do homem ser visto só como uma peça do trabalho. Ele não era visto como um ser humano. Outro ponto negativo foi a ênfase na especialização do operário como fator de produção. Se o operário ou o trabalhador tivesse uma especialização, ele era visto como um trabalhador produtivo. Tinha também um dos pontos negativos, é a ênfase na eficiência. O trabalhador tinha que ser eficiente. Outro ponto negativo era não considerar as influências do grupo no empenho individual, tá? Em relação à enfermagem, a teoria científica em enfermagem, nos dias de hoje, a teoria administrativa científica, ela ajuda muito em relação à elaboração ou simples adoção de manuais de técnicas de procedimentos, escalas diárias de divisão de atividades, fulano vai fazer isso, fulano vai fazer aquilo, assistência de enfermagem é fragmentada em atividades, cada um vai fazer aquilo, o enfermeiro não faz todo o processo geral, o executor se distancia do todo, ou seja, da assistência toda, e se fixa só em uma parte, em uma tarefa. A assistência de enfermagem integral ocorre somente em pacientes graves, ou seja, aquela assistência que um só profissional vai fazer em relação a tudo, só é caracterizada a um paciente. A busca em melhorar a produtividade do profissional. Isso acontece muito nos dias de hoje. E assim vamos seguindo, tá? Para outra teoria administrativa, que é a teoria clássica, também conhecida como funções administrativas. O teórico criador foi Henri Fayol, tá? Ele tinha como principal objetivo a eficiência da organização pela adoção de estruturas adequadas e de funcionamento compatível com essas estruturas. Ou seja, ele caracterizou algumas funções, ele criou algumas funções para ter essa organização, essa estrutura de organização. Ele falava que a organização ela tinha que ser rigidamente hierarquizada, estatística e limitada. Ou seja, ele criou as funções, mas que essas funções para a organização ela teria que ser hierarquizada. Ou seja, tinha um chefe, logo abaixo desse chefe tinha outro chefe, logo abaixo desse chefe tinha outro chefe, para chegar em camadas. Eram várias camadas de liderança. Ele falava também que a administração é um todo. Ele precisa de outros fragmentos. E a organização é só uma das etapas para chegar nesse todo. Palavra-chave para Fayol é funções administrativas. E outra coisa, Fayol, ele também seguia muito a linha de pensamento de Taylor. Ele ia muito em também conseguir a produtividade, o lucro. Ele criou as funções administrativas para que houvesse uma organização para que tivesse mais produção e mais lucro.
E quais eram as funções administrativas, né? As funções administrativas era a função técnica, a função comercial, a função financeira, e depois vinha também a função de segurança, função contábeis. E com tudo isso, todas essas funções administrativas, elas tinham como objetivo prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. É o tal chamado POCC, tá? Que é a sigla POCCC, tá? E aí, essas funções, a função técnica, ela tinha qual o principal objetivo? Ela estava relacionada com a produção de bens ou serviços. A função comercial, ela estava relacionada à compra, venda e permutas, etc. Função financeira, ela estava relacionada ao quê? À procura de gerência e de capital. A função de segurança, relacionada com a proteção, preservação de bens e pessoas. Função contábeis, relacionada aos inventários, balanços, custos, registros. E stat. Logo mais lá na frente, em outras aulas, a gente vai ter uma aulinha só falando especificamente dessas funções administrativas aqui de FAIOL, tá certo? E quais eram os princípios dessa teoria de funções administrativas, ou teoria clássica? Era divisão do trabalho, autoridade e responsabilidade, disciplina, unidade de comando, unidade de direção, subordinação de interesses individuais e interesses gerais, remuneração do pessoal, centralização, ordem, equidade, que é a justiça, direitos iguais, estabilidade de funcionários, iniciativa, tá? E o espírito de equipe, tá, galerinha? Quais eram as críticas que dominavam a essa teoria clássica? O caráter prescritivo e normativo por determinar regras e normas de comportamento administrativo, tá? Eles tinham muitas regras, muitas normas para se executar um trabalho final, e a estrutura rígida, hierarquizada, um mandava e o outro obedecia, era por hierarquia. E aonde é que a teoria clássica, ou as funções administrativas, se encaixam na enfermagem hoje? Bom, hoje ela está encaixada em relação a um todo, né? Porque a enfermagem, ela também vê e se organiza em relação à compra do material, ao que vai estar faltando para fazer tal coisa, qual paciente vai precisar do quê, quando, quanto, quantidade, a proteção que esse paciente vai precisar. Então, as teorias de Fayol, elas colocam muito isso na enfermagem. Elas nos ajudam muito em relação à organização, à quantidade, à segurança, tudo em prol do benefício do paciente. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre Weber, ele chamado também de Max Weber, que vem com a teoria burocrática. E aí, quem foi Weber? Weber foi um sociólogo alemão, tá? Que estudou muito sobre organização burocrática. Esse cara aqui, ele também tinha o pensamento em organizar o trabalho. Uma das características principais dele é a busca máxima de eficiência organizacional como objetivo básico. Ele detalha essas atividades organizacionais de passo a passo, como deve fazer, como deverão deixar de fazer, como elas devem ser feitas,
ele prevê os detalhes do funcionamento organizacional. E aí, Weber, ele vê uma necessidade de organização, de uma organização formal. E nessa organização formal, uma autoridade que fosse legal. E aí, ele foi indo por essa linha. A palavra-chave que fala sobre Weber é regras. Ele falava que os profissionais eles caracterizavam-se pela especialidade técnica, pela remuneração, pelos cargos, pela nomeação, por quem era chefe, quem não era chefe, quem era chefe imediato e pelo fato de não participarem do capital da organização. Nessa teoria burocrática, ele organizava determinados procedimentos de rotina. Como que deveria ser essa organização? Como que deveria ser essa burocracia? Como que a gente ia chegar em um todo para essa organização? E os seus passo a passos. E quais eram as principais características? Caráter legal das normas e regulamentos, caráter formal das comunicações, caráter racional e divisão do trabalho, impessoalidade das relações, hierarquia da autoridade, rotina de procedimentos, competências técnicas, tá? Profissionalização dos participantes. Todos esses participantes eles deveriam ter seus locais e a sua e o seu profissionalismo. E quais eram as críticas em relação a essa teoria? As críticas eram o exagero, o apego a essa regra, essas normas, a esses regulamentos, a valorização maior para essas normas, essas regras, do que para o contingente humano. Por exemplo, se fosse algo de urgência e que não pudesse esperar, ele teria que esperar, porque ele teria que cumprir todas as normas e todas as regras. Outra crítica é a impessoalidade no relacionamento humano, a necessidade de exibir símbolos que evidenciam o poder dos participantes. Por exemplo, como era hierarquizado, quem era chefe, ele tinha que ter um símbolo para mostrar que ele era chefe. Tá, agora vamos falar sobre outro teórico, tá? Vamos falar sobre a teoria das relações humanas, conhecida também, na maioria das vezes, como efeito de Hawthorne, tá? Quem criou foi um teórico maravilhoso chamado Mayo. Mayo, ele foi em meio às pesquisas também, ele realizou várias pesquisas e percebeu que os trabalhadores, quando eles estavam sob uma supervisão, eles mostravam um desempenho melhor do que os trabalhadores que não estavam. Então, o que acontecia? Quando um trabalhador notava-se que ele estava sendo pesquisado, que ele estava sendo monitorado, que o seu trabalho estava sendo monitorado, esse trabalhador ele melhorava muito a sua produção, ele melhorava muito o seu trabalho do que os que não estavam sendo assistidos. Então, essa teoria de Mayo, ela ajudou muito em relação ao que? A comunicação entre enfermeiro e os membros menos relevantes. Por exemplo, ao enfermeiro que é líder e a enfermeira, ela foi muito relevante. Por quê? Porque o enfermeiro líder, ele começou a conversar com o enfermeiro que é assistencialista para melhorar, para incentivar. O efeito Hawthorne, ele fez com que
o líder ele começasse a se importar mais, ele começasse a incentivar o seu trabalhador. Ele começou mostrando que quando o líder do trabalho, o administrador, ele via e visualizava cada funcionário e ele fazia o ato de incentivar aquele funcionário a crescer, ele faria um trabalho, o profissional, o trabalhador, ele faria um trabalho melhor. Então, na assistência, essa teoria, ela na assistência de enfermagem, ela veio mostrar que a liderança surge como estratégia no serviço, que ela ajuda com que o enfermeiro líder ele faça com que os outros técnicos, enfermeiros, sejam incentivados, incentive esses profissionais, tá? Melhorando tanto na comunicação, como deve ser feito, que não seja mais algo irritante, algo que seja imposto, tá? Ele também ajudou em relação aos papéis isolados, em relação à motivação. O enfermeiro procura incentivar, como já tinha dito, e estimular o pessoal da equipe. Mas às vezes o serviço não tem essa filosofia, tá? E hoje, graças a Deus, as coisas já estão mudando. A gente já vê hoje no mercado de trabalho a enfermagem trabalhando como um todo. O enfermeiro líder incentivando as outras pessoas da equipe. Vamos também falar agora sobre um teórico muito inteligente mesmo. Ele veio estudando as teorias comportamentalistas. A teoria dele é mundialmente conhecida também como teoria X e teoria Y. Quem é esse teórico? Esse teórico foi Douglas MacGregor. Ele nasceu em Detroit, lá em meados de 1906, e faleceu em Massachusetts, tá? Em 1964. O que MacGregor ele visava, ele falava? Ele falava que a gente tem duas características de profissionais, tá? Ele falava que a gente tem duas características de profissionais. Um profissional que se encaixa em X e outros profissionais que se encaixam em Y. Ele falava que esses profissionais que eram de X, eles tinham trabalhavam com uma abordagem mais tradicional, onde as pessoas eram preguiçosas, evitavam o trabalho e as responsabilidades. Elas precisavam ser controladas, elas precisavam ter um administrador, um líder que gritasse, que ele impusesse as condições, que ele controlasse, que ele ficasse toda hora supervisionando aquelas pessoas. E ele também acreditava que teríamos trabalhadores de classificação Y, que era uma abordagem mais moderna, onde as pessoas eram mais esforçadas, elas gostavam de se ocupar, gostavam do trabalho, elas tinham um trabalho como algo natural, elas aceitavam as responsabilidades e conseguiam se autodirigir, elas conseguiam se autocontrolar, autotrabalhar, elas aceitavam as responsabilidades para elas e conseguiam levar naturalmente aquela responsabilidade e desenvolver aquela responsabilidade com um desempenho incrível. E retornando aqui na teoria Y, eles viam também que o administrador, o líder, o chefe, ele não tinha tanto trabalho de ficar gritando, de ficar cobrando, porque esses trabalhadores modernos, eles já já entregavam as suas responsabilidades, já tinham seus cargos qualificados, eles já sabiam o que fazer, sem a autocobrança diária do administrador, do chefe e do líder, tá? Vamos falar agora um pouquinho sobre a teoria administrativa da participação do empregador, tá?
O teórico que tem como base essa teoria, que é a participação do empregador, é Chris Argyris. Então, quem foi Chris Argyris? Chris Argyris nasceu em 1923 e faleceu há pouco tempo, que foi 2013. Ele era um profissional incrível, ele era teórico de negócios americanos, ele era professor de Harvard, ele ocupou-se como líder de pensamentos de um grupo que foi o Monitor Group, tá? Ele também teve pensamentos atuais, ele ajudou muito em relação à administração atual. Ele é um teórico que muitos profissionais, muitos professores, muitas bancas de provas estão apostando nele por causa da influência que ele tem hoje na administração. Tá? E o que ele acreditava? Qual era a teoria dele? Ele acreditava que o papel do administrador tem relação com o comportamento dos seus funcionários. Ou seja, se um administrador ele administrava, ele passava as atividades, as responsabilidades para os seus trabalhadores, ele era um bom administrador, ele teria bons funcionários, tá? Se aquele profissional, aquele administrador, aquele chefe, aquele líder, ele encorajava os seus trabalhadores a fazer atividades, a ter responsabilidades, a trazer essas responsabilidades para si, eles teriam bons trabalhadores. O funcionário ele deve ter participação, ele deve participar, ele deve agir com flexibilidade, tá? O administrador, ele traz para o profissional, para o funcionário, uma responsabilidade e vai esperar que aquele funcionário faça essa responsabilidade, encorajando, tendo flexibilidade. Hoje não saiu com perfeição, mas com certeza amanhã vai sair, você vai sair melhor. Encorajando, fazendo com que esse funcionário se saia bem em relação às atividades impostas pelo administrador. Argyris, eles seguiam muito a linha de pensamento de Mayo, de MacGregor, tá? Porque eles falam que o papel do administrador tem relação com o comportamento do seu funcionário. Ele ajuda o seu funcionário a ser melhor, esse administrador. Claro que eles tinham pensamentos diferentes, tinham pesquisas diferentes, tá? Mas Argyris fala que as necessidades de autoestima, de independência, se não fosse satisfatórias, eles ficariam desencorajados. Se o administrador ele não encorajasse esse profissional, ele não elevasse a autoestima desse profissional, eles ficariam desanimados, desencorajados, insatisfeitos e poderiam sair da instituição. Argyris fala que há necessidade de flexibilidade, que todo administrador deve ser flexível em relação à organização e que todo empregado, ele tem que ter uma participação em relação ao processo decisório, de como essa empresa deve agir. Porque isso aí faz a diferença na motivação, no comportamento desses funcionários. Para a Argyris, o funcionário deve participar, deve haver flexibilidade, ele deve ter, nesse ambiente de trabalho, deve ter uma burocracia. E assim, a gente vai agora terminando essa videoaula,
E eu estou aqui esperando as perguntinhas de vocês. Assistam a aula e entrem em contato comigo se vocês tiverem alguma dúvida. Essa é a nossa primeira aula falando das teorias administrativas. E sim, ela se torna uma aula mais pesada, porque são muitos teóricos. Claro que eu não citei todos, eu estou citando só alguns que hoje fazem parte da enfermagem, assim, consecutivamente, todos os dias, diariamente, a gente pode perceber. Então, eu só citei os que estão caindo mais em banca, os que estão sendo mais cobrados. E eu espero que vocês tenham gostado e entrem em contato comigo para a gente poder responder as dúvidas e perguntas, tá bom? Beijo, até a próxima aula, que a gente vai estar falando sobre o processo de enfermagem, tá? Ah, gente, vai ter atividadezinha sobre isso, tá? Vou já colocar no portal e eu creio que até sábado estará disponível. Beijo, gente!